Oi gente, eu me chamo Cris, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Sim, tem spoiler. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre o livro A Paciente Silenciosa, minha última leitura de 2024. Eu vou começar mostrando as características físicas desse livro. A capa dele é essa. Ele tem as páginas amareladas. A fonte dele eu achei uma fonte grandinha até. Eu acredito que deve ser 13 ou 14. Não sei, 12 eu acho que não. Mas é grandinha, é bem bom de ler. Ele tem 349 páginas. E tem um pouquinho no final, aqui, um trechinho do livro As Musas. É como se fosse um gostinho do próximo livro dele, tem um pedacinho só aqui. Esse livro merece 4 estrelas. Eu estava assim muito ansiosa para ler esse livro, porque todo mundo falou muito bem desse livro, todo mundo adorou esse livro, falou que era um mistério eletrizante e tudo mais. Todo mundo fez muita propaganda desse livro e ninguém falava nada mais assim do porquê. É a história de uma mulher chamada Alicia. Alicia era casada com Gabriel. Gabriel é um fotógrafo muito talentoso e a Alicia, ela era pintora. Ela era uma artista, ela pintava quadros. Nesse livro conta a história dela, já logo direto, ela assassinou o marido, foi presa e não conseguia mais falar nada. Fizeram um auê no julgamento e aí decidiram que ela era inimputável. Então, em vez de mandar ela para a cadeia, deixaram ela num hospital psiquiátrico, presa. Nesse hospital, os outros psiquiatras, os terapeutas lá, eles sempre tentavam fazer ela falar de alguma forma e ela nunca falava. E ela sempre foi muito agressiva, sempre quis muito agredir. Então conta a partir daí. Acharam o marido dela amarrado, com os tiros, e ela parada com a arma, em choque, assim. Ela vai para o hospital psiquiátrico, e lá, tempos depois, aparece um novo psicoterapeuta lá, né? Ele aparece para tentar ajudar a Alicia. E nesse processo de tentar ajudar a Alicia, né, ele vai contando a história da vida dele. No início eu achei estranho. Eu falei, nossa, por que tá contando a história da vida dele? Tem que contar mais sobre a Alicia, né, que é o personagem principal, que é a mulher que não fala. Mas vai intercalando. E nisso que vai intercalando com a história dela, aparece trechos do diário dela. O diário que ela escrevia antes de matar o marido e ficar muda. Então, todo o tempo a gente está achando que esse psiquiatra, não é psiquiatra, ele é psicoterapeuta lá. Ele é um psicólogo, acredito, né? Ele tá tentando ajudar, um psicanalista, não sei. Tá tentando ajudar a Alicia, então lê o diário que no meio da terapia ela entrega pra ele. E nisso que ela tá lendo e tudo mais, que ela é a única que reage a eles, melhor. Ele é o único a quem ela reage. Os outros, ela não reagia, sempre ficava apática. E tinha uma das internas lá que ficava meio que provocando ela, e ela partia pra cima, agredia mesmo. Tentou se matar várias vezes. E aí, quando ele chegou, ela meio que foi reagindo, foi, né, meio que melhorando. Chegando a determinado tempo que ela começa a falar. Ela começa a falar. Tipo, ela era muda, não era muda, ela não falava porque ela não queria. O estado de choque dela do início realmente foi um estado de choque, ela não conseguia falar. Depois ela passou a conseguir falar, mas optou por não falar. Nem para se defender, nem para acusar alguém, nem para nada. Ela estava como louca ficou. E esse psicólogo que atende ela, ele é muito estranho no começo, porque conforme ele vai contando a parte da história da vida dele, a gente fica assim, nossa, que chato, né? A vidinha dele e tudo mais. Ele descobre a traição da esposa dele. Primeiro assim, ele trai a namorada dele com essa esposa. Aí casa com ela.
e descobre que ela trai ele. Ele descobre tudo. Descobre quem é o amante, descobre onde o amante mora, descobre tudo. Em vez dele se separar, ele continua fingindo que nada está acontecendo. Ele aceita ser um corno manso. Deixar a esposa dele lá traindo ele e fingir que nada aconteceu. Tipo, tá bom, você tá me traindo e é a vida que vai seguir dessa forma porque eu não vou me separar de você. Porque ele não quer se separar dela. Aí eu achei essa parte bem chata. E meio que as pessoas do hospital onde ele tá trabalhando falam que ele tá apaixonado pela Alicia. Mas ele não tá apaixonado por ela. Nem parece, assim, da forma que ele tá conversando com ela, das coisas que ele faz, não parece. A gente de fora acha que não, mas os personagens de dentro acham que ele tá se apaixonando por ela. Passando o tempo, a Alicia, ela fica começando a falar e começa a conversar com ele sobre como aconteceu. E da forma que ela conta pra ele o que aconteceu de verdade, ele sabe que ela tá mentindo. Aí tu pergunta assim, tá, mas como sabe que ela tá mentindo? Calma. Olha só. Tá contando e ele fala que ela tá mentindo. E por que ela mentiu? E ele começa a ficar com medo. Primeira vez que ele tem medo, porque as outras pessoas tinham medo dela porque ela é bem agressiva. E quando ela conta isso, ele começa a ficar com medo. Eu já me acendeu um estalo assim, tipo, por quê? Ah, porque ela te contou como foi e é mentira e você tá com medo? Acontece que depois disso ela fala que no dia seguinte ela vai contar o restante tudo. E nesse dia seguinte ela entra em coma. As pessoas falam assim, ela tá contrabandeando, ela comprou remédio e tentou se matar de novo porque tá fora dos efeitos do sedativo. Mas ele entra e vê que tá com agulha, né, marca de agulha, ou seja, alguém tentou matar ela. Ela tá em coma, não fala mesmo, ela tá dormindo. E aí ele coloca a culpa no psiquiatra que dava os remédios. Porque quando ele entrou, a Alicia vivia dopada. Lesa. Fazia nada, nenhuma reação. Ele pediu para esse psiquiatra retirar os remédios. Ele retirou. É o West, Dr. West, que é o nome do psiquiatra. Ele retirou contra gosto, porque ele não queria tirar. E tirou. E ele já conhecia esse psicólogo, psicanalista, conhecia ele antes, em outros hospitais e tudo mais. Só que eles nunca se deram bem. Aí ele achou que essa fosse uma forma de se vingar dele. Colocou a culpa nele, pra ele, que ele não estava cuidando, que ele deixou livre acesso para ela poder se matar, ou para alguém matar ela, não sei o quê. Porque antes ele já cuidou, esse Dr. West, ele cuidou da Alicia há um tempo assim, né, clandestinamente. Ele não declarava renda, ele não ia no consultório, era na casa dele mesmo e tal. Então ele descobriu que ele tratava a Alicia. Então ele meio que quis se vingar e colocou a culpa nele. Só que a Alicia, quando ela tava morrendo, ela terminou de contar a verdadeira história no diário dela. Quando ela conta no diário dela, ele fica preocupado, muito preocupado, assim, porque, nossa, ela vai contar toda a verdade. E você entende que ele, o marido traído, estava perseguindo a Alicia. Porque, na verdade, não era a Alicia que ele estava perseguindo, era o marido dela, que era amante da esposa dele. E ela não sabia que o marido dela era amante, porque no diário ela sempre conta que era perfeito o casamento dela, que nunca nada acontecia, que o problema era ela e nunca foi ele. Então descobre que ele era o amante. E ele sequestra ela e faz todo um auê lá com o marido dela, porque ele queria matar o marido dela. Só que ele não é um assassino. Ele é manipulador pra caramba, mas assassino ele não é. Se bem que ele tentou matar a Alicia com o negócio, porque foi ele que fez isso. Mas ele não tentou matar de verdade, ele colocou as doses certas só pra ela dormir. Foi morfina. E uma quantidade considerável pra deixar ela em coma induzido. E ela escreve tudo no diário, né, que foi ele, por que aconteceu. Mas não pensa que ela é inocente, porque quem matou o marido foi ela mesma. Foi ela que matou o marido dela. Não foi o psiquiatra. Embora o psiquiatra tenha sequestrado ela, tenha sequestrado o marido dela, tenha deixado os dois lá naquela situação, foi ela quem deu o tiro. E é muito interessante porque conta a história de Alceste, que é uma tragédia grega.
E nessa tragédia grega, conta o porquê que aconteceu isso, quem morreu, quem não morreu. Nesse livro conta a história da Alicia desde que era criança, tudo que ela passou para chegar naquele ponto ali também. É muito interessante você ler a história dela e você entender um pouco desse mito da Alceste. E é bem interessante. Então, no final, ela tá em coma e ele tá na casa dele. E ele sabe que quem morreu foi o amante da esposa dele. Só que ele continua com a esposa. E a esposa, depois que o amante morreu, ficou triste, deprimida, ficou sem vida, porque ela gostava daquela sensação de amante. Ela não terminou o casamento dela, ela não quis terminar, ela não contou pro marido dela que estava tendo um caso, não contou nada disso. Ela também continua seguindo a vida dela, só que ela ficou depressiva porque ela gostava do amante, da ação, do fogo, ou sei lá do que. E ela ficou depressiva, sabe? E ele perguntava, né, sobre, você ficou sabendo do caso da Alice, a paciente que eu tô tratando, que matou o marido e tal. E ela ficava meio, não sei o que, sabia, não sei o que, sabe? Meio assim. Mas não é nada demais. E no final, que ele ficou pensando, nossa, a Alice escreveu o diário, que mais ela pode ter escrito naquele diário, que não sei o que, porque ele arrumou as coisas dela depois que ela foi pro hospital de coma e não achou o diário, que era a prova que ele tinha, entre aspas, pra fechar o caixão do Dr. West, né? Vamos dizer assim. Porque o Dr. West estava sendo culpado pela morte, pela coma da menina lá. E nesse caderno, nesse diário, estaria escrito que ele conhecia ela antes, que ele era amigo do Gabriel, o cara que morreu, que era o marido dela e tudo mais, e que a culpa ia ser dele. E ele tinha isso como prova, só que sumiu. Quem achou foi o amigo da Alicia, foi o amigo da Alicia que achou, o pintor lá, o Jean Félix, que ele achou dentro de um quadro que era o quadro mais feio que o Theo, que é o psicanalista, achou, né? Ela fez vários quadros, o quadro mais feio foi o quadro que ele não gostou, foi onde ela colocou o diário escondido, né? E o Theo, que é o psicanalista, começou a procurar esse diário, revirou tudo, não achou, falou, deve ter se perdido, ninguém vai achar nunca mais. E o Jean Félix, que era da galeria, achou esse diário dentro desse quadro e entregou para um inspetor, que é o detetive de tudo ali. O detetive foi na casa dele, vou entrar, tomar um café, fazer não sei o que, conversar com ele e falou, olha, achamos o diário dela. E o diário dela ele começou a ler. As páginas que o detetive começou a ler foram as páginas que o Theo, o psicanalista, não tinha acesso, porque ela escreveu depois que ele tentou matar ela. Então, enquanto estava fazendo o efeito ali, que ele aplicou e saiu, enquanto estava fazendo o efeito, ela começou a escrever, e guardou e depois deixou, entendeu? Pra ir de arrasta. E aí contou tudo. Porque o Theo sequestrou ela primeiro, depois o marido dela... A intenção dele nunca foi matar a Alicia. E chegou lá, ele perguntou pro marido dela, ou era ela ou era ele. Perguntou pra ele escolher. E o marido dela escolheu se salvar. E que a Alicia se foda. E aí ele ficou, nossa, tá vendo? Ele falou pra Alicia, você achava que ele te amava, mas não ama. Ele é amante da minha esposa. Ele falou isso pra ela. E aí e ela ficou, nossa, como assim você escolheu me matar em vez de, né, você não me ama o suficiente assim? E aí o cara deu um tiro pro alto e falou pra Alicia ficar quieta, enquanto o outro tava desesperado, não sei o que lá. Ele não fez nenhum mal pra Alicia, soltou as mãos dela e deixou a arma lá e foi embora. Enquanto o marido dela tava desesperado, tava de costas, não tava vendo o que tava acontecendo, a Alicia se desamarrou, pegou a arma do chão, foi pra frente dele, tuf. 5 tiros. Morreu. E parou, ficou quieta. E aí não falou mais nada. Mas isso tem um porquê dentro da infância dela, que aconteceu, o acidente com a mãe dela e tudo mais, e o pai. Enfim, é um livro 4 estrelas, muito bom. É um livro também, assim, que você não consegue parar de ler. Eu achei que eu não fosse conseguir terminar de ler ele. Eu comecei a ler ele no Natal, em uma semana eu terminei de ler. Porque eu trabalho, né? Então não demora muito. Mas se você tiver tempo, você consegue ler isso aqui muito rápido. Porque a leitura é muito gostosa. Tem muito diálogo. Tem o diário que te instiga dos porquês. Por que ela não fala, sabe? E por que ela poderia falar e não fala? E por que esse psicanalista tá tão interessado em ajudar alguém assim, sabe? E... é bem interessante. Você, no momento nenhum, desconfia que seja ele.
Só no final você vai entender o porquê. A parte chata do começo foi só a parte do começo, que ele começou a falar sobre a vida dele, que eu comecei a achar, ai, que chato. Ele falando sobre a vida dele, ai, que chato. Porque o principal era a Alice e ele não tava falando. Mas você vai entender isso no final, porque, né, a culpa. E se tudo interliga assim. E é muito bom. Eu gostei bastante desse livro. Nota 4 estrelinhas pra ele. Eu recomendo que você leia esse livro, que você vai gostar muito se você gosta de um suspense. Ele não chega a ser um thriller. Ele é um suspense muito bem elaborado, acredito. E a letra dele é um pouquinho grande, então você vai ler bem rapidinho, né? Porque não é aquela letra miudinha e tudo mais. A diagramação é bem boa. E eu gostei bastante do livro, te recomendo. Então se você ficou até aqui, você gostou do vídeo, dê um curtir. Se você gostou do vídeo, compartilha com quem gosta de saber os mínimos detalhes e todos os spoilers do livro antes de ler. Esse é um livro de 4 estrelas, com certeza. E eu gostaria de ter sabido disso, ter sabido da história dessa forma antes de começar a ler. Mas mesmo assim foi uma experiência boa. Não ganhou 5, mas ganhou 4, que eu considero uma nota muito boa. Então, compartilhe o vídeo, comente aqui se você já leu, se você não leu, se você gostou, se você acha que merece 4, merece menos, merece mais. Comenta aqui também e eu fico por aqui. Um beijo, tchau!